fazem parte da cultura de um povo, sua música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, forma de organização social e muito mais. E hoje nós vamos falar de como as produções culturais impactam todos esses aspectos e principalmente a economia local. Começa agora mais um programa TV Câmara Entrevista. Olá, seja bem-vindo a mais um TV Câmara Entrevista. O mercado da cultura está inserido na indústria criativa, que de acordo com classificação do Sebrae, ainda conta com mais 3 grupos: tecnologia, consumo e mídia. Esse conjunto foi o responsável por injetar 171 bilhões de reais na economia brasileira em 2017, o equivalente a 2,6% do PIB daquele ano. De acordo com o mapeamento da indústria criativa no Brasil, realizada pela Fierj, no mesmo ano, a cultura contava com 106 mil profissionais, distribuídos nos segmentos de expressões culturais, patrimônios, artes, músicas e artes cênicas. No programa de hoje, vamos debater a importância desse mercado. E para falar com a gente sobre esse tema, nós vamos receber aqui Regis Vernissage, pesquisador musical e participante do podcast Rock na Sala. Também está conosco o nosso colega Felipe Fênix, músico e produtor cultural. E, fechando o trio de convidados, Fábio Perinotto, assessor e consultor de políticas culturais. E nosso bate-papo, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. A gente viu aí os dados, vou começar o papo então com o Fábio, que é consultor e assessor também da Fundação Cultural de Jacareí. O que representa, para alguém que é leigo, 2,6% do PIB, parece que não é tanta coisa assim, mas o que representa isso de fato, né? Quando a gente pensa em cultura, não é só o que a gente está vendo no palco, mas tem toda uma cadeia. Queria que você explicasse para a gente o que é essa cadeia, esse mercado da cultura. A economia da cultura no Brasil é uma dos principais produtos de exportação, na verdade, né? A gente tem muito forte o Brasil como uma referência, inclusive na relação do turismo, por exemplo, né? É um forte atrativo para países virem para o Brasil, não só por sua paisagem natural, mas por aquilo que ela constrói, tudo que a sociedade constrói no Brasil, de modo geral, nessas diversas manifestações, nos seus eventos artísticos e culturais. Isso também tem a ver com essa economia. O potencial ele é enorme, porque a gente tem até muito forte algumas polêmicas, por exemplo, vinculadas a algumas leis de incentivo à cultura, para abatimentos de impostos, sendo que é uma das economias que tem retorno financeiro também. Ela tem uma devolução para o setor, para todos os demais, né? Na lógica de consumo, o produtor cultural que está envolvido com essa gestão cultural, ele consegue produzir não só cultura no sentido da manifestação, mas ele também produz riqueza financeira, né? A pessoa com o recurso que tem, dá um giro de negócios na sua localidade, por exemplo, seja, por exemplo, no turismo hoteleiro, mas de outros serviços que têm a ver com aquela atividade, com aquela manifestação, né? Ela é uma economia transversal, pela toda a apresentação que você colocou, ela é muito ampla e é curioso que no Brasil você tem outras políticas, por exemplo, de incentivo fiscal, que são maiores, mas que não necessariamente têm o mesmo retorno. Elas têm que sempre ter também um outro tipo de investimento extra para ela poder se manter, se bancar. E não é o caso necessariamente, o que tem hoje, pelo menos de dados atuais, da área da cultura. O que se tem de investimento é realmente um investimento e não um gasto. Sempre costuma ter um baita retorno envolvido nesse processo. Então é uma grande economia no Brasil, sem dúvida. Felipe, você que é músico, tem toda essa questão da criação, né, que o Fábio falou, mas também é produtor cultural, né? Você já deve ter escutado muitas vezes se dá para viver de música, que é uma pergunta, inclusive até aqui a gente já brincou com isso, Sim. Que é uma pergunta que as pessoas veem o artista, mas não conseguem associar essa questão desse outro tipo de produção, que é de viabilizar a atividade enquanto negócio, enquanto profissão. Sim. Você consegue viver de música? Então, é interessante essa pergunta mesmo. Já fui questionado muitas vezes isso, principalmente no começo, né? Até por família mesmo, né? É difícil alguém
acreditar que isso seja uma profissão. Mas tem um ponto legal que tenha diminuído essa questão, assim, de perguntar, você é músico, mas você trabalha com o quê? Eu tenho percebido isso, essa diminuição. Mas viver de música, a música que eu faço, por exemplo, que é um rock alternativo, que é a influência de rock gringo, é difícil, cara, viver aqui no Brasil disso, assim. É difícil ter uma renda da sua banda, da sua música, fazendo um estilo que não é tão popular, assim, né? Mas nada impede de você viver da música como uma cadeia produtiva que vem de técnicos de som, iluminadores, holds. Então você tem como viver da música, ter a sua graninha ali, não necessariamente tocando, né? Mas as duas coisas são possíveis, cara. Basta batalhar, bastante, porque aqui é uma concorrência muito grande, né? De artistas e principalmente a gente, no caso da Infraáudio, que é a minha banda, que a gente faz tudo independente, fica mais estreito ainda o caminho de alguém que tenha uma possibilidade de ter um agenciamento, de ter um... Pensando enquanto mercado. Como mercado mesmo. Ninguém perguntar pro Luan Santana se dá para viver de música. Claro. Né? Independentemente do nosso gosto musical, esse cara é como uma empresa, né? Quantas pessoas ele não movimenta em torno... Você acha que isso, eu vou também colocar o Regis na conversa, né? Que a indústria fonográfica, acho que ela é um grande... É interessante a gente observar que a gente, até os anos 90, começo dos anos 2000, a gente falava da indústria fonográfica, você pensava no cara que era descoberto por uma gravadora, assinava um grande contrato, qualquer cinebiografia, o cara tá tocando, alguém descobre ele assina um contrato, compra um carro, uma casa. Isso mudou muito, né? A tecnologia revolucionou isso. O que a gente pode aprender com isso? A gente tem algumas lições, de fato, né? Dando continuidade que o Fênix havia dito, hoje para você ter uma banda alternativa, você tem que ter uma empresa, você tem que pensar como empresa. Então, a cadeia da indústria, hoje, para você se revelar de alguma forma, ela é composta não só dos músicos da banda, mas tem que ter o produtor, tem que ter o agente, tem que ter hold, tem que ter o direito de cópias, tem que pensar nos direitos de cópia, você tem que ter a própria indústria que vai fazer as cópias, a distribuição, você tem que pensar em distribuição, você tem que pensar em booker, você tem que pensar em hold, ou seja, é uma empresa. A pessoa ela tem que pensar efetivamente como empresa. Se você tem uma banda, não é só você fazer uma música boa e você tocar em lugares. Não tem como, você tem que pensar como empresa. Né? Isso se deve justamente, como você falou, essa revolução digital. Né? Se a gente pegar assim, historicamente falando, a música até o começo do século XVII, ela era os grandes compositores que a gente conhece hoje, né? Os grandes compositores, eles dependiam da aristocracia da época e da igreja para poder escrever as suas músicas. São mecenas. Exatamente. Exato. Lá no século XVIII para o século XIX, mais ou menos, que com o advento, na verdade, do fonógrafo, né, que a música ela se torna um objeto onde eu posso levar ela, e, enfim, eu tenho a música num objeto físico. Né. Vindo mais para cá, agora no início do século XXI, as pessoas falam sobre o declínio da indústria musical e tal, mas na verdade, esse declínio é porque ele aumentou a capacidade do artista em poder dominar sua própria arte em todos os aspectos, sejam técnicos ou sejam de logística, vamos dizer assim. Né? Então, o que aconteceu? Hoje em dia, com o advento digital, os LPs, os LPs que faziam as gravadoras rodarem, né, que era a venda dos LPs, né, caiu, praticamente sumiu. Hoje quem compra LP é só mais colecionador, por causa do preço alto, inclusive. A banda grava no seu quarto. A banda tem os próprios recursos, gravar no seu quarto. O CD hoje não é, o CD perdeu completamente valor, ele se tornou um item promocional, né, para a banda. E o que acontece? Por outro lado, os shows vêm se tornando cada vez mais caros.
Por quê? Porque o artista, ele lança o trabalho dele, mas ele acaba cobrando no show, que é o que o público vai vivenciar aquela experiência com o artista. Porque antes eu comprava meu disco e ouvia, né, minhas músicas em casa com o meu artista predileto ali saindo do meu sound system, né? Agora eu tenho essa troca. Então, os shows, eles acabam sendo muito mais valorizados. Claro que a gente está pensando em bandas grandes, né, em artistas... Quando a gente fala em festivais, você vê o que são espetáculos, assim, de som, isso. Música, performance, quer dizer, também Exatamente. vai precisar de mais gente trabalhando e mais gente para... Eu comentar isso. Tá falando, na verdade, nessa perspectiva de grande, né? Coisa grande, exatamente. Sim. Mas para o alternativo, ele precisa pensar grande. Ele tem que sempre agir local, ele tem que fazer o seu público, óbvio, claro, mas ele precisa pensar como empresa qualquer. Porque é a valorização do ao vivo, da apresentação ao vivo, é lá no ao vivo que vai ter a troca com o público. Então, essa valorização que hoje já não se dá mais por nenhum meio físico, com exceção do LP que voltou agora e é bem caro, mas ele trabalha para o ao vivo, para ter aquela experiência do ao vivo. A gente está falando aí de produzir, né? O artista ele tem que criar, né? Tem que ter uma inspiração para criar, mas hoje, quando a gente pensa em financiamento, tem que também saber escrever projeto, né, Binho? Você fez um trabalho importante aqui na Fundação Cultural, que era reunir os artistas e auxiliar a desenvolver o projeto e conseguir... eu estou falando de recursos públicos, de financiamento público. Isso é uma coisa que, às vezes, um cara que está fazendo uma faculdade de administração, ele não está pensando que ele pode ser uma pessoa importante nesse mercado. Né? Como que você vê essa experiência que você teve aqui na Fundação? Eu fiquei em 2017 e 2018 mais com essa função. Esse ano, em 2019, a gente deslocou, alterou um pouco esse papel, por avaliar, inclusive, como que ele se deu, né? Então, eu fazia o atendimento, era reservado, era todas as quartas-feiras. Toda quarta-feira estava aberto para quem precisar, agenda, a gente tem horário e faz o atendimento, né? Mas, realmente, assim, isso é para quem hoje, talvez, vamos dizer assim, se considere até profissional na área, sempre é importante ter um olhar externo, né? De uma assessoria, de uma consultoria para rever o que está sendo feito de redação. Mas a gente está falando de Brasil, né? O Brasil tem níveis pesados de não acesso a uma escrita, por exemplo. Então, você pode ter ideias fabulosas, mas ao passar para o papel você vai ter uma dificuldade de como deixar isso claro para que outra pessoa compreenda. Então, às vezes o projeto nem é tão ousado, o projeto é relativamente simples, a ideia também não é tão necessariamente inovadora, e às vezes o projeto é aprovado porque a redação ficou boa, porque a redação está clara o suficiente. Então, esse trabalho, mesmo para quem já está há tempos aqui estamos falando como cadeia produtiva aqui, mesmo para esse pessoal, sempre essa assessoria, essa consultoria foi importante. Aqui, esses 2 anos que eu trabalhei com isso, eu acabei atendendo o pessoal ainda mais popular também, muitas pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de financiamento público, também estava, na verdade, calejando para conseguir se manter numa lógica independente, seja qual linguagem, expressão fosse. Mas, diferente desse ano, que esse ano a gente se atentou mais em garantir com que o recurso viesse para a cidade, vamos dizer assim. Então, o trabalho de 2019 foi diferente. O trabalho de 2017 e 2018 era uma lógica vocacionada para atender quem está precisando, qualquer um que fosse. Mesmo que a ideia estivesse muito crua ainda. Agora, em 2019, a gente se dedicou em conseguir trazer o recurso para a cidade, porque a gente percebeu que era importante viabilizar com que a grana chegasse para a cidade, porque mesmo aqueles que já têm uma certa qualidade de produção cultural também não estavam conseguindo ter acesso ao recurso. Então, a gente não fez tão aberto o chamado nesse ano, mas não deixou de fazer esse tipo de atendimento. Só foi com uma outra qualidade, vamos dizer assim, justamente nesse sentido, de conseguir viabilizar com que tivesse um giro de recurso na cidade, vindo de uma outra fonte, que não necessariamente o orçamento ou da prefeitura ou da Fundação Cultural. Bom, a gente está falando de recursos,
Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, foi divulgado no site da Secretaria Especial de Cultura, antigo Ministério da Cultura, foi divulgado em fevereiro desse ano. É um estudo que foi encomendado ainda na gestão anterior, governo Michel Temer. Ele revelou que o impacto econômico total de projetos culturais financiados por meio da Lei Rouanet foi de 49,8 bilhões ao longo dos 27 anos de existência da lei, Foram exatamente 53.368 projetos culturais financiados e o seu impacto foi percebido em 68 diferentes atividades econômicas. Vamos dar uma olhada, tem uns dados aqui desse estudo. A cada R$1 que é captado e executado por projetos da Lei Rouanet, ele movimenta R$1,59 na economia local. Então é isso que você estava falando, Vinho, que cada R$1 gera R$1,59. Quer dizer, não está dando prejuízo, quer dizer, o dinheiro, também o governo não está perdendo o dinheiro, não está deixando de vir para a economia, como muitas pessoas, ainda mais a Lei Rouanet, que é tão... mas uma coisa que, assim, para o pessoal ficar até mais claro, algumas questões que tem um diferencial na economia da cultura, quando pensada por essa viés da política pública, né? Claro que a gente tem aqui experiências da linha do independente, mas quando a gente pensa pela política pública, uma curiosidade que é um diferencial é assim, quando a gente pensa a estrutura da assistência social, por exemplo, ou a estrutura de saúde ou de educação, a gente tem muitos servidores que são eles que vão realizar o trabalho. Você tem os concursados, você tem toda uma estrutura da esfera pública para dar conta do atendimento, obviamente ainda não dá conta. A demanda é enorme na área da saúde, educação, então tem também seus mercados privados. Mas quando pensa pela política pública, você tem todo um bunker estruturado para dar conta de fazer isso. Na cultura, quem faz é o povo. A cultura quem faz é o artista, é o produtor cultural. Então não é a ferramenta estatal que vai fazer a produção cultural, que vai fazer a arte. Quem vai fazer sempre é já estimulando o mercado desse setor. Já é, inevitavelmente, sempre estimulando o mercado desse setor. Sempre com estímulo, sempre. Seja com qual mecanismo de fomento e financiamento for realizado, seja meios diretos ou meios indiretos, que é, por exemplo, com captação de recursos por empresas, por essas de abatimento de impostos, é recurso que vai chegar para quem já está se dedicando em também remunerar outras pessoas da cadeia produtiva, como eles falaram na área da música, Tem toda uma estrutura de produção cultural. Então, o curioso desse setor, quando a gente fala da política pública de cultura, a gente ainda está falando do produtor cultural e a gente não pode esquecer, termos talvez clássicos, que é os meios de produção, Então, quando a gente fala produção cultural, para mim eu não consigo desassociar de pensar os meios de produção. Então, por mais que tenham tido caminhos para facilitar acesso, como os meios digitais que a gente comentou aqui, ainda o mainstream pauta muito, Então, a mídia, de modo geral, também tem um importante papel em estimular alguns gostos, em não ampliar o repertório cultural. Então, ainda tem alguns condicionantes, A internet, ela também é capturada pelo sistema econômico vigente, ela não é totalmente, necessariamente libertária, porque a cabeça, a mente, ou seja, a cultura ainda é de conservar alguns valores, Então a sociedade se apega a alguns padrões. Visualizar também lucro. Exatamente. Porque é lucro. Eu não vou colocar uma coisa para rodar se eu tenho dúvida se isso vai me dar lucro ou não. Você falou, os incentivos indiretos, quando a gente vai atrás de empresa para poder captar, isso daqui, esse pessoal vai ser meu público-alvo? O que eles vão trazer para mim? Como que eles vão levar o nome da minha empresa, da minha companhia? Você está competindo às vezes com um artista que tem uma projeção já. Exatamente. Isso também pode dificultar. Certeza. E a linguagem, a expressão, muitas vezes, É histórico nesses estudos também, a dificuldade principalmente das culturas populares tradicionais. Esses são os que sempre vão ter mais dificuldade. Porque normalmente eles só vão ter acesso a esse tipo de economia pela característica de contrapartida e não como a fonte investidora, assim, como o caminho, foco, como objeto. Normalmente ela está atrelada a uma lógica de contrapartida. E o que tem mais no Brasil são as culturas comunitárias, são as culturas populares. É o que mais tem alastrado em todo quanto é tipo de território brasileiro. E são elas as que têm menos acesso, na verdade. Elas são sempre vinculadas à relação com a empresa ou com a própria política pública, muitas vezes com caráter de cota ou de contrapartida, e sempre com valores menores. Elas têm mais dificuldade de acesso a esses recursos.
Então, por isso que eu falei, mesmo tendo esses acessos pela internet, por exemplo, ainda o mainstream, ele ainda pesa. E acho que tem muito a ver com cultura no sentido antropológico e sociológico, que é o condicionante do modo de pensar e de se ver como sociedade. Ainda tem um freio. Ela não é tão libertária, não é tão assim, ainda. Muito bem. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta nós vamos continuar discutindo e agora vamos debater qual que é o papel do poder público e o papel da iniciativa privada aí no fomento à cultura no país.